Sim, Uma doutor. pergunta aqui, Tiago. Pode falar, Bruno. Pedro Paulo, queria saber que meu filho tem 7 anos e passa o dia todo mexendo no celular. Queria saber o que é que eu faço sobre isso. Importante. Pode responder. Então, é o que a gente sempre orienta, sabe? Assim, tem que criar alternativas, né? A gente não é só chegar e proibir a criança, porque hoje em dia é inevitável o contato com o eletrônico, é cada vez mais precoce. O bebê está mexendo. Às vezes eu estava no restaurante, chegou um pirralho, aí o garçom chegou para a família com o bebê, aí botou o pirralho assim. Aí, o que é que você deseja? A cadeira disse, não, eu quero Wi-Fi. Quer dizer, o bebê já está, quer dizer, a coisa que eles mexem sem nem ler, sem saber nada, já estão mexendo. Agora, isso aí é uma coisa que já é antigo, viu? Porque eu lembro nos anos 90, Bruno, eu ficava muito... Era de 7 da manhã, 11 horas da manhã assistindo. Isso é uma coisa que não é de hoje. Então, agora hoje está mais assim. Tá, mas piorou, né? Piorou então, a situação. com a história da pandemia que ficou mais complexo ainda, né? Porque as pessoas praticamente quem não usava foi obrigado a usar. Então, aí mais ainda. A gente fala de uma coisa muito interessante. Eu ficava assistindo de 7 da manhã a meio-dia, agora sempre era no preto e branco, a TV preto e branco. Às vezes era toda a sala fechada e ficava no escurinho lá, aí isso aí prejudica, né? Aí eu vou falar uma coisa chamada boom da miopia, né? A miopia no mundo, né? A miopia, ela teve um boom. Então, esse advento da evolução tecnológica dos eletrônicos, principalmente os orientais, né? Que começaram a desenvolver muito isso. Então, eu vou falar sobre a questão da miopia, né? Por quê? Aí, pessoal, então, percebeu-se que a maior incidência de miopia estava nas crianças chinesas lá de Hong Kong. Né? Então, aí começaram a estudar, poxa, aí pensaram, será que são os chineses que têm mais exposição e mais tendência a desenvolver a miopia? Aí, então, o que é que acontece? Aí foi feita uma pesquisa científica, pegou as crianças chinesas de Hong Kong e as crianças chinesas da Austrália. Por que a Austrália? Porque tem mais, é um país mais tendência para tropical, com climas diferentes, com tudo, entendeu? Então começaram a pegar as crianças chinesas de Hong Kong comparado com as crianças chinesas da Austrália, de Sydney. E aí as crianças chinesas, 70% das crianças chinesas desenvolveram miopia no passar dos anos. Então foi um estudo a longo prazo, prospectivo a longo prazo. E aí compararam as crianças chinesas que moravam em Sydney. E qual foi a conclusão disso? As crianças de Sydney, em torno de 30% desenvolveram miopia e as de Hong Kong, 70% desenvolveram miopia. O que é que aconteceu? Por quê? Porque o que acontece? Na Austrália tem mais atividade outdoor. As crianças faziam uma atividade fora de casa. E as crianças chinesas eram mais enclausuradas. Ficavam mais tempo indoor. Mais atividades dentro de casa. E aí o que é que acontece? Aí foi investigar. Por quê? A luz solar. A importância da luz ultravioleta no desenvolvimento da visão. Prejudica? Não, muito pelo contrário. Ela é fundamental no desenvolvimento da visão das crianças. Das crianças. Entendi. Levar um sozinho, tá na rua. Isso, porque libera algumas substâncias na retina que vão controlar o crescimento ocular. Então é importante a criança ter esse acesso. Atividade outdoor. E outdoor, no caso, fora de casa. Fora de casa. Ver o mundo. Ver o mundo. Como diz o Matheus. Porque assim... Vai embora, sai de casa, ver o então, mundo. com a pandemia, as crianças começaram a ficar muito enclausuradas. E aí esse hábito continuou. Então, hoje a gente tem que estimular... Assim, entre aspas. Então, as crianças... Não é que é porque foi hábito, que foi incorporado. 2 anos é muita coisa. Então, o que é que acontece? Esses jovens ficaram... Além da relação interpessoal, porque quem está muito preso a um equipamento eletrônico não consegue se comunicar com as outras pessoas. Fica mais introspectivo. Então aí vem a questão da relação, que é importante na criança se relacionar com outras, da criança, do adolescente, principalmente ter experiência, conhecer outros colegas, outras meninas, o menino conhecer a menina conhecer a menina. Entendeu? Então, o que é que acontece? Tem a relação psicológica, psicossocial da criança e tem a visão. Entendeu? O que é que a gente está orientando hoje? Criança, os pais, a tirar as crianças dentro de casa. Mas não é que ia sair na rua também. Então, se vai ler, se vai pegar um eletrônico, vá ali na varanda, em vez de ficar dentro do quarto, deitado no quarto vendo. Então, ambientes que tem a luz ultravioleta. Entendeu? A luz solar, ela é importante no desenvolvimento da visão. É a dica aí para os pais, né? Então, tem também a questão da acomodação excessiva, como eu falei, mas só aqueles casos, aquelas crianças que têm
miopia acomodativa, que você acomoda tanto que fica míope. Só fica em E cima. muito tempo, né, ali acomodando. Mas, assim, é que antes se pensava muito nessa questão acomodativa. Mas hoje também tem a questão da interferência da luz solar no desenvolvimento da criança. E aí a dica que eu dou para ele é que leve a criança para fazer atividade outdoor, fora de casa. Tira da frente do eletrônico, mas tem que criar alternativa. Ah, não dou, vou tirar o seu celular, mas poxa, o que é que você vai dar de alternativa para essa criança? Então tem que criar alternativas. Você vê que antes, eu sou dos anos 80, nos anos 80 praticamente a gente não via criança. Era bom demais, anos E a 80, gente não anos via 90. não tinha, se bem que o diagnóstico também não tinha, né? Não tinha diagnóstico. Eu falei, não é porque é diagnóstico, mas não, é porque o advento, né, dos anos 80 para cá, houve uma evolução muito grande dos eletrônicos. Então, o que é que acontece? E Aí hoje vem, tá no aí auge, vem hoje a tá no obesidade por sedentarismo, O cara fica só assistindo. aí vem falta de atividade, aí começa. Obeso e vida obeso vida. e tá lá. E difícil uma criança que não se relaciona com os outros, fica mais introspectiva, entendeu? Então fica mais vulnerável também a vários outros, a hackers, esse povo que mexe com a internet. Então tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, além de você tirar a criança da frente do eletrônico, da exposição que ele vai ter o eletrônico, que hoje em dia dificilmente a gente consegue filtrar tudo que chega para os nossos filhos, você tira a criança de dentro de casa. É uma atividade outdoor que a gente mais orienta as crianças. Muito bem, está aí uma dica muito importante para essas atividades com a criança fora de casa, né? Não ficar Fora só de na casa. frente da tela Da do tela. celular ou do computador, da TV.